Existe alguma diferença? Mudou alguma coisa, né, na relação de você ensinar a teologia antigamente comparado com os dias atuais? Mesmo o ensino sendo o mesmo, você identifica algum Mudou. tipo de mudança? Mudou muita coisa, por quê? Porque a ciência se multiplicou. E quando a ciência se multiplica a comunicação, se modifica a comunicação. Por exemplo, há 32 anos atrás, a primeira aula que eu dei de teologia, mais ou menos, acho que foi 32 anos atrás. 32 anos, eu não era nem nascido. Então, foi a primeira vez que eu fui dar uma aula, eu dei uma aula sobre eclesiologia. Na igreja onde... Isso, no núcleo de teologia da Assembleia de Deus da Missão em Pau Brasil, na Bahia, onde eu congregava. Eu tinha terminado o seminário presbiteriano por extensão e fui fazer dar essa aula na minha igreja, a primeira oportunidade que o pastor me deu. Eles não queriam saber, na eclesiologia, quais eram os títulos que Deus tinha dado. Por exemplo, existem dons ministeriais que Jesus deu. Existem dons que o Espírito Santo deu. Existem dons que Deus deu. Então, essa é uma profundidade, uma revelação que dá certo na comunicação de hoje. Naquela comunicação, as pessoas queriam somente conhecer Jesus. Era uma coisa diferente. Hoje você tem, por exemplo, coaches, pessoas extraordinárias que dão palestras sensacionais e ajudam a gente a pensar, que não são bíblicos, por exemplo, mas te levam a um nível de conhecimento diferente. Por exemplo, quando eu fiz teologia a primeira vez, a gente tinha aquelas apostilas imprimidas em mimeógrafos, né? E você não tinha online, e você tinha que estudar ali. Hoje você entra no ChatGPT, escreve o que você quer, ele te dá a língua, a origem, e você pode, se você tem uma base teológica, pegar aquela informação, comparar com outras coisas e tirar o seu sermão. Então, naquela época, eu tenho uma Bíblia em casa de 1988, a primeira Bíblia que eu ganhei do meu pai. 88. Eu fiz a capa dela agora nova, inclusive com a esposa do Manuel. E fizeram a capa pra mim, e eu tava vendo ela domingo com a minha esposa e comecei a chorar. Porque eu abri algumas páginas e eu vi algumas anotações com a canetinha preta que ficava prendida nela, e eu chorei porque eu lembrei daquela época que eu só tinha o dicionário bíblico daquela Bíblia e a concordância dela. Hoje eu digito no Google, texto tal, me aparece 100 versículos. A gente não tinha isso. Então, muda nesse sentido. Muda no sentido de comunicação. A grande verdade da teologia daquela época para hoje é a questão da essência do que se ensina. Existe uma discussão acontecendo, já que você gosta de coisas virais, acontecendo aí sobre a Trindade. É uma discussão de baboseira isso. É uma baboseira teológica. A doutrina da Trindade aparece 400 anos depois de Cristo. Para a igreja primitiva, para os homens que foram, por exemplo, como o apóstolo João, que foi colocado dentro do caldeirão fervente e saiu vivo. Para Pedro, que foi cortado a cabeça para baixo, e outras histórias extraordinárias, Trindade nem existia. O importante é que Jesus tinha sido encarnado, era Deus ressuscitado, era o Messias, e o Espírito Santo estava com eles, e ponto. Então, se é unicista, se é trinitariano, não faz diferença alguma. Os dois serão salvos do mesmo jeito. Crê em Jesus como Salvador da mesma forma. E alguém vai dizer, não, mas você está sendo louco. Claro, toda doutrina tem exagero, tanto do lado quanto do outro. Porque doutrinas são interpretativas. O espírito da lei é mais forte do que a lei escrita. Quando Deus estabeleceu as leis, não foi porque a lei tinha que ser cumprida pela lei. Era o espírito de obediência. As 10 características dos 10 mandamentos falam da autenticidade, da verdade de quem Deus é. E os homens tinham que ser parecidos com ele, não o contrário. Então as pessoas esquecem isso, né? Eu, por exemplo, eu não sou contra, mas por exemplo, eu acredito que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só. E não existe 3 pessoas aqui. Existe 3 manifestações diferentes em uma pessoa só. Deus na lei, Cristo na graça e o Espírito Santo no cumprimento da graça. São 3 pessoas em uma só. Mas como é que eu vou pregar isso? Vamos matar na rua. Se gravarem isso, então, eu vou ter que explicar. Por exemplo, justamente essa questão, assim, apóstolo, da teologia, né? Hoje a gente pode, pegando esse parâmetro do cristão de antigamente, que tinha pouco recurso, mas ele estudava com muita vontade, a gente pode dizer que é possível que um cristão que começou a estudar antes, sem recurso, hoje ele seja muito mais entendido e espiritualmente muito mais preparado que um cara que hoje em dia tem tudo. Tem a internet, tem várias versões bíblicas, tem recursos. É relativo, André. Na minha época, quando eu era criança, adolescente, a nossa distração era assistir Jaspion na televisão.
e jogar bola num campinho de futebol. Hoje a gente tem, meu filho tem um iPhone 14. Então ele tem TikTok, Instagram, agora tem negócio do Estado, aula, tem tudo. Eu fui nomeado hoje coordenador pedagógico da universidade. Tem alunos no mundo inteiro. É grande, a UCLA, Universidade Cristã, e é tudo online. Então, é muito relativo. Se você parar para ouvir, eu assisti alguns capítulos seus, alguns episódios, muito ricos. Alguns eu achei que falaram muita bobagem, mas outros muito ricos. Então, assim, eu tenho a possibilidade de assistir 20 podcasts por dia se eu quiser num dia. Maratonar, como você fala, certo? O que eu aprendo com 20 horas de aula? Muito mais do que o irmão que viajava numa roça para chegar até a igreja. A diferença naquela época é que a distração era menor. Então o crente fazia uma coisa que hoje ele não faz. Orar. Exatamente. Se você me perguntar, você orou hoje? Orei porque eu me obrigo a fazer isso todo dia quando eu levanto pelo menos 1 hora antes de sair do meu quarto. É o meu devocional. Mas é uma coisa que eu me obrigo a fazer. E o dia que eu não faço, parece que eu não comi. Mas quem consegue fazer isso hoje? Um executivo de uma empresa? Ele ora no caminho, no carro, se ele lembrar que tem que desligar o celular. Então, hoje existe uma conexão espiritual muito mais cheia de ruídos, muito mais poluída do que naquela época. Porque naquela época a pessoa buscava muito mais a Deus, até porque não tinha resposta em lugar nenhum. Aí o nível de revelação era maior, o nível de visão era maior, o nível de interpretação de um texto pequeno era muito maior. Por quê? Porque o cara vivia em função de ter aquela possibilidade. O pastor era uma única autoridade intelectual, às vezes, numa cidade. O pastor, o padre e o professor. Hoje você tem muita coisa para poder ouvir. Então, eu acredito que a teologia melhorou, modernizou e avacalhou ao mesmo tempo. Porque também tem um monte de gente que nunca estudou nada. Eu conheço pessoas que dão aula de teologia. E eu perguntei, você leu a Bíblia quantas vezes? E a pessoa disse, eu nunca li a Bíblia inteira, eu só leio o que é necessário. Quantos livros você leu, por exemplo, Tertuliano? Você leu Flávio José, que é mais famoso? Champlin, que morreu há poucos dias no interior de São Paulo. Cara, quem é Champlin? Quem é Tertuliano? Você leu da história da igreja alguma coisa de Calvino? Tulipe, pelo menos. Que é um livrozinho de 500 páginas sobre os 5 pontos da graça. Você leu isso? O que é Tulipe? O cara não sabe. Aí eu falo, como é que você é professor de teologia? E você não... Eu li a Bíblia 53 vezes. E esse ano estou lendo a 54ª vez com meu filho menor. O ano passado lemos juntos uma vez inteira. Esse ano estou lendo de novo. 54 vezes. E eu não sei nada da Bíblia, cara. Eu leio e vejo coisas que eu nunca imaginei. E eu vejo um cara que é pastor, professor de teologia, nunca leu a Bíblia inteira. Aí eu acho que tem algumas coisas que não... Que não faz sentido. É a mesma coisa do cara chegar pra você e dizer assim, eu sou o melhor podcast do mundo. Onde é que tá seu podcast? Em que plataforma você transmite? Quantos seguidores você tem? Não tenho nenhum, mas eu sou o melhor. Qual câmera você grava? Não tenho câmera, é só um... Eu tenho um negocinho antigo aqui, uma Kodak. Irmão, acho que você não tá sabendo o que você tá falando. Mas aí o Salomão responde. Se o tolo ficar em silêncio, se o sábio ficar em silêncio, diante do tolo, se passa por sábio. Mas se ele discutir, se tornar tolo como tolo. E até o tolo, se ficar em silêncio, na presença dos sábios, se passará por sábio.